companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Rogamos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos amigos espirituais que possam nos ajudar, nos intuindo para que o estudo de hoje possa ser um estudo de entendimento e principalmente de utilidade para todos nós que estamos aqui em busca da verdade. Principalmente aqueles irmãos que estão vindo hoje pela primeira vez, que possam, assim, se simpatizar com a nossa doutrina, com a nossa filosofia e que procurem buscar, através dela, aquilo de que necessitam. Bom, então, o nosso assunto de hoje, que nos foi dado a estudar, e foi muito bom, porque parece para quem está nos ouvindo que quando estamos aqui fazendo um estudo, é porque sabemos nada, tá? Até os espíritos nos indicam o estudo, é porque nós estamos precisando muito daquele assunto, né? Nós, os ditos palestrantes, que não somos apenas pessoas aqui encarregadas de uma tarefa como outra tarefa qualquer, como a tarefa do copinho, como a tarefa do passe, como a tarefa de varrer, como a tarefa da cantina. Então, é uma tarefa, isso aqui é uma tarefa, é por isso que a gente não pode recusar. Às vezes dá vontade de dizer, não estou preparada, ou então não tenho tempo, mas se é uma tarefa que nos é oferecida, a gente não pode dizer não, é um trabalho. E como é que um trabalhador espírita pode recusar uma tarefa? Embora a gente reconheça que essa tarefa, às vezes, como é uma tarefa assim, que a gente vai falar para o público, possa não sair tão bem feita, mas que, pelo menos, a nossa intenção de se oferecer, se ofertar e buscar, ela está presente em nós. E é isso que eu gostaria que vocês pudessem entender. Bom, então, ocupações e missões dos espíritos. Eu acho que todos nós espíritas, nós sabemos que nenhum espírito, nenhuma alma que perde o invólucro carnal, né, e que se torna espírito desencarnado, ele vai para nenhum lugar chamado céu, nem purgatório, nem inferno. E isso nós temos que riscar do nosso entendimento. Não é? Os espíritos vão para a erraticidade, os espíritos encarnados vão para a erraticidade. Isso não quer dizer que eles estejam em lugares errados, nem que eles estejam errando. Erraticidade é o período que os espíritos levam no plano invisível, no plano espiritual, se fortalecendo, estudando, trabalhando, se preparando para novas encarnações. Para encarnações onde eles venham com uma condição melhor de aprendizagem, para que aqui possam errar menos, sofrer menos, entender menos, etc. Também sabemos que os espíritos, que as missões, não é? que as missões são dadas aos espíritos elevados, os espíritos superiores. Por quê? Porque toda missão é dada a alguém que tenha condição de dar conta daquela missão. Alguém que tenha um caráter forte, decidido, resoluto, não é? E os espíritos superiores, quando eles têm ocupações no plano espiritual, eles se ocupam, assim, se servem de espíritos de categoria mais inferior que eles, imperfeita, não os trevosos, porque os trevosos eles são tão difíceis que não vão aceitar nenhuma tarefa, por menorzinha que seja. Tá? Eles precisam muito ainda de doutrinação, de oração, do nosso amor.
Mas aqueles inferiores, os inferiores, os imperfeitos ainda, eles vão trabalhar, vão se ocupar de tarefas juntamente aos elevados, como, por exemplo, um engenheiro que está fazendo uma obra que decide como vai ficar assim, a metragem, a altura, o tipo de massa que vai ser colocada, a consistência. Ele vai precisar de pessoas que possam mexer a massa, que possam carregar os sacos de cimento, que possam serrar, etc. e tal. Então, eles não vão deixar de ter as ocupações deles, esses espíritos inferiores. Então, pensando nesse sentido. Então, nós estamos utilizando, basicamente, são dois os livros que fazem parte desse estudo do guia, que é o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas eu me baseei no Livro dos Espíritos porque onde tem perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E as perguntas, elas começam falando sobre as ocupações e missões dos espíritos, elas começam da questão 558 e vai até a questão 584. Mas nós não vamos falar de todas aqui, porque algumas são assim basicamente repetitivas, porque Kardec ele tinha esse perfil de que enquanto ele não entendesse, ele não deixava de perguntar, e ele perguntava sobre todos os ângulos. Se aquela pergunta que o espírito deu a ele não satisfizesse o entendimento dele, ele ia de uma outra forma. Então, não vamos dizer que ele fosse redundante, ele era muito cauteloso e queria saber o porquê de tudo. Tá? Então, a primeira pergunta é muito importante aqui em 58, que pergunta assim: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Nós sabemos que a nossa permanência, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, tem um grande objetivo, que é o objetivo da nossa melhora íntima. Nenhum espírito reencarna para ficar pior do que já foi em outra encarnação. Tá? Ele vem com recursos, com ensinamentos, com orientações dos seus mentores, seus instrutores espirituais que ficaram na retaguarda, para que ele possa agir melhor. Só que, às vezes, com a entrada no invólucro carnal, nós passamos por um período de esquecimento, nós pedimos, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu não quero mais errar, eu quero fazer isso daqui por diante, eu quero amar fulano, e a gente acaba caindo no esquecimento, não é? E com a nossa fragilidade a gente acaba errando de novo. Mas estacionar, nós estacionamos sim, nós não ficamos piores do que fomos. Isso com certeza, porque Deus não permitiria isso. Então, esses criminosos de hoje, que nós vemos fazendo atrocidades hoje na sociedade, eles já foram muito piores. Aí vocês vão pensar assim, piores? Hoje, ele mata um, mata dois, arrasta um, né, pelo asfalto até matar. Não é? Mas, no passado, eles mataram coletividades. Então, ele hoje está melhor um pouco, não está? Claro que está. Então, nós sabemos, então, que os espíritos, todos eles têm que se melhorar. Eles vêm para se melhorar. E todas as ocupações que eles recebem é nesse sentido de se melhorarem. Bom, então eu vou narrar para vocês, porque é muito bom quando a gente está fazendo hoje aqui como se fosse o estudo, no nosso grupo de estudo, tá? Só que quando a gente vai falar assim para um público, a gente precisa de alguma coisinha assim que motive, né, que chame a atenção, porque senão daqui a pouco está todo mundo dormindo, né? Então, como nós estamos lendo as obras de Ivone Pereira, que é denominada a médium iluminada. Por que a médium iluminada? Por tanta coisa que ela realizou como médium que veio com vários erros do passado, vários problemas do passado, e ela teve mentores espirituais, que foram o pai dela e o marido dela, para ajudá-la nessa encarnação, nessa última encarnação dela como Ivone Pereira, porque ela foi suicida em várias encarnações, e ela não podia mais continuar sendo suicida. Então, como ela deu um grande desgosto ao pai dela na penúltima encarnação dela e ao esposo dela, eles dois vieram como mentores, para não deixarem ela repetir
o erro. Não é? Então, esses dois espíritos ajudaram muito. Então, eu estou, assim, aprendendo muito, gente, com as obras de Ivone Pereira. Aprendendo, tanto com as psicografadas, quanto aquelas que ela escreve por conta dela mesma, com a intuição dela. E esse livro aqui, Dramas da Obsessão, que tem como autor espiritual o Dr. Bezerra de Menezes. Nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito nobre, maravilhoso, que se apieda de nós em todos os momentos da nossa via crucis aqui no planeta, né, no planeta Terra. E é ela, Ivone Pereira, que psicografa. Dr. Bezerra de Menezes se serve da mediunidade dela de psicografia para fazer essa obra maravilhosa. Então, ele é dividido em duas histórias. Uma história, a primeira história, que não tem nada a ver com a nossa história aqui, com o nosso estudo aqui, e a outra parte, que a gente fica muito pedindo aos espíritos, que os espíritos venham nos ajudar, nos dar inspiração, porque quando a gente aceita o assunto, né, a gente... Tá bom, tudo bem. Na hora que você vai pegar, gente, não surge nada. Como é que eu vou exemplificar isso? Como é que vai ser? Eu vou só ler lá? Aí a gente tem que orar, nós temos que ser humildes e pedir aos espíritos, nos ajudem. Aí a gente começa a pedir, e tem um momento que a gente vai na estante, procura aquele livro, não sabe se aquele livro tem alguma coisa que a gente quer, mas a gente abre o livro, a gente encontra, não é? E foi o que aconteceu. E como esse livro foi um livro que eu li recentemente, a história está bem acesa na minha memória. Então, falando sobre a ocupação dos espíritos, né? A ocupação dos espíritos na espiritualidade. Então, eu estou lembrando aqui, e me permitam ler alguns pedacinhos, alguns trechinhos, porque para a gente não perder aquela palavra correta, aquela palavra que vai nos tocar. Porque se a gente vai falar por conta da gente, o que vai acontecer? Vai faltar aquilo que realmente a gente está precisando ouvir. Então, esse capítulo aqui, desse livro, Dramas da Obsessão, não é mais essa capa não, tá, gente? Eu até aconselho, que vocês vão gostar tanto do que vai ser dito aqui, lido aqui, que vocês vão querer saber. Vão precisar ler. Vão precisar ler. Tem na livraria aí, gente. Porque não é dinheiro jogado fora, vocês sabem disso. Ele está com uma capa nova. Isso aqui o Denise me emprestou, e é a capinha antiga, mas existe a capa nova. Então, chama-se A Severidade da Lei. E tem como início da leitura, assim: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último real. Mateus, versículo 25 e 26. Então, isso aí é um versículo, não é? São palavras de Jesus que são ditas, que nós sabemos que isso acontece com a gente. Nós não vamos sair dos nossos sofrimentos enquanto nós não acertarmos as contas com quem nós devemos, até o último, no Evangelho diz até o último ceitil, e Mateus aqui usa real. Bom, então aqui, Dr. Bezerra, são palavras de Dr. Bezerra de Menezes, tá? Ele estava, resumindo aqui para a gente, ele estava numa reunião no mundo invisível, quer dizer, no plano espiritual, levada a efeito por uma brilhante falange de espíritos, de instrutores espirituais, e que estavam assim preocupados com a reeducação entre os homens terrenos, quer dizer, a nossa reeducação. Então, no plano espiritual, os espíritos se ocupam de se reunirem em congressos, em grandes congressos, para pensarem na forma como é que eles vão trazer para nós a reeducação que nós precisamos. Então, quem se apresentava como um eminente delegado desse congresso era nada mais, nada menos que Leon Denis. Vocês já ouviram falar em Leon Denis? Já ouviram falar em Leon Denis? Leon Denis foi um discípulo, um seguidor de Kardec, que seguiu à risca a doutrina e divulgou, porque como ele era um homem assim letrado, ele tratou de escrever muitas obras a respeito dos princípios da doutrina espírita, etc. Então, ele estava no plano espiritual como um dos eminentes delegados desse grande congresso em que a pauta era a reeducação dos homens terrestres.
E ele apresentou um relatório, um extenso relatório, acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na Terra. E Leon Denis segredou, em particular a Bezerra de Menezes, após cumprida a missão de congressista, e quando Bezerra o felicitava pelo magnânimo empenho de bater-se pelo movimento de socorro espiritual à mulher num congresso da espiritualidade, o Leon Denis, num diálogo com o Bezerra, disse o seguinte para ele: dizei aos vossos leitores terrenos, meu excelente irmão, vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do espírito. Conservei sempre em meu coração, isso o Leon falando, conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina, que palmilha sendas rodeadas de abismos, sem se dignar neles reparar. Quer dizer, a mulher, sem ela se dignar a reparar nesses abismos pelos quais ela está, para evitar quedas irreparáveis. Eu quisera poder ajudar a mulher. Então, aqui ele usa a mulher com letra maiúscula. Ele não usa como uma palavra simples. Mulher, entidade maravilhosa que ele julga, né? A remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem. Aí vem, tal, os dois continuam num diálogo, um diálogo maravilhoso, que vocês têm que ler, gente. Tem que fazer, como os alunos fazem para mim, tem que ler. Aí vem um trechinho assim: em homenagem à mulher, pois, atendendo ao amorável convite, isso Bezerra falando, ao amorável convite daquele generoso amigo da espiritualidade, ditarei aos meus leitores terrenos um episódio da vida real. Foi real. Esse episódio que ele relata aqui foi real, não é ficção mediúnica, é realidade. Ditarei aos meus leitores o episódio da vida real, por mim observado em seus mínimos detalhes, onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação. Aí vai rolando a história, eles ainda confabulando. A presente história, prendendo-se igualmente ao tema desta obra, Dramas da Obsessão, porque essa história toda foi resultado de uma obsessão, de um erro do passado, de uma personagem feminina, que resulta em séculos e séculos depois numa tragédia para ela, tá? Mas que vocês vão ver um final feliz, só lendo para ver, tá? A obsessão ignorada que assola a sociedade, porque o maior mal da sociedade, segundo os grandes espíritos, os espíritos elevados, é a obsessão. É a obsessão. Não é a falta de dinheiro, não é a miséria, não é tsunami, não é isso, não é aquilo. É a obsessão causada por quê? Pelas nossas fraquezas morais. Não é uma ficção literária com intuitos de doutrinação em torno dos caracteres femininos em moldes aprazíveis de romance, mas sim o fruto de observações extraídas de minha clínica médica espiritual. Olhem só, Dr. Bezerra já estava no plano espiritual trabalhando como médico. Ele foi médico na Terra e continuou no plano espiritual. Ele não quis sair daqui, da crosta terrestre. Ele foi convidado por Maria Santíssima, Mãe de Jesus, para ir para qualquer planeta mais adiantado, porque ele era um espírito muito nobre, enquanto encarnado. Trouxe uma bagagem de caridade e de generosidade das maiores, mas ele não aceitou, não. Enquanto tiver um irmão meu na terra sofrendo, eu aqui estarei para ajudá-lo. Então,
Foi isso. Então, ele já trabalhando como médico na clínica médica espiritual, as quais me ficaram arquivadas na mente como recordação inapagável, esperando eu, ocasião propícia para difundi-las em ensinamentos aos corações de boa vontade. Então, veio Leon Denis, né? Veio Leon Denis nessa reunião onde ele se encontrava e pediu que ele, Dr. Bezerra, pudesse, já que ele gostava de escrever, né, e tinha médium que trabalhava junto com ele, que ele pudesse relatar histórias envolvendo a condição da mulher no plano terreno. Né? Esse ente, esse ser do sexo feminino que, segundo Leon Denis, é muito prezada ao coração dele. Bom, então, essa história se passa no início do século XX. Então, século 1900, né? 1900 e algum... Então, foi no início do século XX, 1900 e alguma coisa. Sendo eu quem? Bezerra de Menezes, já desencarnado e exercendo atividades médicas da espiritualidade para as criaturas ainda encarnadas. Fui encarregado, olha só, é aí que por isso que eu quis ler, porque se eu fosse contar por minha conta, eu ia faltar a palavra certa, a palavra propícia. Ele foi encarregado, ele não decidiu por conta dele, como espírito nobre que ele sempre foi, não. Ele foi encarregado, então ele estava como? Sob as ordens de planos superiores a ele. Não é? Então, ele foi encarregado de um serviço de assistência a uma paciente do sexo feminino localizada em pitoresca e linda cidade do estado do Rio de Janeiro. Não precisa ler aqui. Encontrava-se, então, em certa reunião, ele se encontrava em certa reunião, uma reunião solene também, já não é mais aquela com Leon Denis, já era outra reunião. Ele, Bezerra de Menezes, se encontrava numa reunião solene no espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador, com os pensamentos conjugados em preces e os corações dilatados em haustos de vibrações amorosas, em busca de suas bênçãos protetoras, a prol dos nossos espíritos necessitados de inspiração para o desdobramento dos serviços que nos estavam afetos. Então, vejam, de súbito, porém, quando mais dúlcida era a minha elevação mental, vocês imaginem, doutor Bezerra, em dúlcida elevação mental, pensando nas nossas necessidades junto ao Criador. Imaginem isso. Quando, de súbito, ele foi repentinamente levado por um estremecimento, definiu-se no ser dele um estremecimento forte, como se vigoroso contato elétrico comunicasse às minhas sutilezas de compreensão uma ordem. Então, eu grifei aqui a palavra ordem. Ele recebeu uma ordem. Ordem. Então, era um serviço para ele, era uma ocupação para ele. Então, para mostrar para a gente que os espíritos têm ocupações no plano espiritual. Eles não vão para lá para ficarem ali na vida contemplativa, só orando, só pedindo a Deus isso. Não. Ele estava, naquele momento, ele estava ali, em momento de elevação espiritual, quando de súbito ele sentiu um estremecimento no ser dele, no corpo perispiritual dele, chamando-o para uma tarefa. Então, ele recebeu aquilo como uma ordem provinda de superiores camadas hierárquicas e um doce murmúrio mavioso, como o alento das almas santas em orações augustas ao Deus de amor e de bondade, sussurrou a minha mente muito atenta. Na rua tal, número tal, da cidade tal, é assim mesmo que está aqui. Porque, é claro, é uma história verídica. Então, ele não pode colocar aqui nome de ninguém, rua de ninguém, número de ninguém. Né? Então, no estado do Rio, alguém se debate em desesperações para o momento sacrossanto da maternidade.
é uma pobre alma delinquente de um passado de infrações graves dentro do mesmo círculo de responsabilidades, a qual, agora, arrependida, entra num grande e doloroso resgate para o apaziguamento da consciência, ainda conturbada pelos ecos do passado. Bom, então, essa ordem chega até ele, e como os espíritos trabalham muito com o pensamento, eles têm um pensamento ativo. Por que quando a gente faz uma prece, eleva o nosso pensamento aos espíritos, nós, no momento certo, a gente recebe o socorro certo? Porque os espíritos estão atentos. O pensamento deles está ligado às nossas preces feitas com devoção, com carinho, com extrema necessidade. Então, um espírito universal chamado Antônio de Pádua, que nós conhecemos, Antônio de Pádua vem lá da época do passado, né, distante. Então, Antônio de Pádua é um espírito universal. Um espírito que, principalmente os católicos, né? Os católicos portugueses, principalmente, porque ele era português, não é? Eles chamam muito Antônio de Pádua e oram muito por Antônio de Pádua. E Antônio de Pádua é muito um espírito generosíssimo, não é? Então, Antônio de Pádua, nesse momento, Antônio de Pádua, por pensamento, se liga a Bezerra de Menezes e diz assim: tu, Adolfo, és médico e és cristão. Necessitas do trabalho honroso do amor ao próximo para a edificação do teu espírito. De Adolfo Bezerra de Menezes. A face de Deus. Vai, pois, atende ao aflito chamamento, socorre a pobre alma pecadora que se arrependeu e deseja ressurgir para o dever. Vai, eu velarei por ti e por ela, em nome do Mestre Nazareno, e que o Criador vos envolva a todos na sua paternal clemência. Incontinente, Adolfo sai, Bezerra de Menezes sai em socorro a essa vítima, a essa pessoa, a esse espírito encarnado que estava em dores lancinantes no momento da maternidade, no momento do parto. Eu não vou contar o que se deu no parto, porque é longo e vai fugir também um pouquinho. Né? Vai fugir também um pouquinho do assunto aqui. Então, ele, então, ingressa, Bezerra de Menezes ingressa, então, nas pesadas brumas da atmosfera terrena. Aqui pertinho, onde nós estamos, na crosta terrestre, onde é que ele estava? Ele estava num lugar muito importante, junto com falanges nobres e orando ao Criador, em total contato com o Criador, pedindo por nós. Mas o que ele fez? Incontinente, ele largou aquilo ali que ele julgou mais importante, que ele fosse atender a um chamado. Olha, então, ele se ocupando de nós. Se ocupando de nós. Então, ele sai e sai ingressando nas pesadas brumas da atmosfera terrestre, que vocês sabem que pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, nós só deixamos ambiente pesado. Nós só construímos ambientes pesados. Tá? E desviando-me para as latitudes brasileiras, ele estava em outro espaço, em outro lugar, onde, de preferência, graças a Deus, ele exerce ainda hoje as atividades psíquico-terrenas. Então, é aqui nas terras brasileiras que o Dr. Bezerra de Menezes exerce os trabalhos dele de atendimento. Bom, aí vem, falando. Então, aí vem, continuando ainda mais o texto. Todavia, o setor de trabalho, esse setor de trabalho a que ele foi chamado, por quem ele foi chamado, pertencia a mentores aos quais ele era subordinado. Então, esse setor de trabalho que encontrou
através de uma prece, uma pessoa precisando de ajuda, esse setor de trabalho se relacionou com ele através da mente, do pensamento. Então, ele aqui diz que esse setor de trabalho pertencia a mentores aos quais eu era subordinado. A recomendação viera de Antônio de Pádua, espírito universal. A ordem chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas. E a resposta do céu, através de uma ordem vibratória ainda mais veloz. Então, olha como é que o nosso pensamento é. Nosso pensamento é rápido, não é? Então, gente, o que eu gostaria de ler para vocês em relação aos espíritos, a ocupação dos espíritos. Então, nós temos aqui um exemplo da ocupação dos espíritos. E foi essa aqui que, para mim, foi uma coisa maravilhosa eu ter visto isso. Existem outras perguntas também aqui no Livro dos Espíritos, que pergunta assim, quer ver? Outra muito importante também, que pergunta, são incessantes as ocupações dos espíritos? Sim, são incessantes, sim, sempre atendendo aos seus pensamentos ativos, que foi o caso de Dr. Bezerra. O pensamento dele ativo às preces, a qualquer outro pensamento que chegasse a ele. Então, um pensamento chegou a Antônio de Pádua entrou em contato com ele, porque o assunto, o socorro que precisava ser atendido era de alguém médico que entendesse dessas questões. Então, ele trabalhou dessa forma, né? Então, vem uma outra pergunta aqui muito interessante, que nós estamos caminhando aqui, que... A pergunta 575 do Livro dos Espíritos pergunta assim, as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Né? Isso Kardec falando com os espíritos. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. É uma afirmativa, isso. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Né? Porque a missão realmente não pode ser exclusiva, não pode ser pessoal. Eu não tenho uma missão para mim mesma. Eu não tenho uma... exclusiva para mim. Quando a gente fala em missão, a gente fala em coletividade. Não é? Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? A resposta dos espíritos para ele. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Quer dizer, dentro do Espiritismo, nós estamos cansados de ouvir falar na tarefa grande, na missão grande e nobre de Chico Xavier, do Divaldo Franco ainda, nosso contemporâneo, não é? Vamos aqui, então, pelo lado a parte social, a parte religiosa, vamos aqui para o lado, então, da ciência, Thomas Edison, né? Que, inclusive, o feito dele está aqui nesse livro, Lampadário Espírita. Um livrinho também muito bom, que tem várias histórias contadas para explicar o Livro dos Espíritos. Então, vem a história e logo abaixo vem capítulo tal, questão tal do Livro dos Espíritos. Então, eu encontrei aqui uma página intitulada Insistir e Perseverar. Vocês acham, perguntando para vocês, e ninguém precisa responder em voz alta, mas vai responder mentalmente para si próprio. Vocês acham que uma pessoa que recebe uma missão pode ficar de braços cruzados? Esperando que Deus venha nos ajudar e que as coisas apareçam à nossa frente para a gente. Eu vou precisar disso aqui. Então é disso aqui, é disso ou é disso? Não. Não, eu acho que eu preciso, então, daquelas pessoas ali. Eu vou pedir que elas façam para mim. Será que é assim? Claro que não. Claro que não. Então, nós vamos ver, por exemplo, a história de Divaldo Franco, que ele veio com essa missão, e essa missão não foi logo no início da reencarnação dele, que se mostrou para ele, não. Aos poucos, um belo dia, ele começou a visualizar um local
um grande local arborizado, onde ele via um movimento. Esse local é o que seria mais tarde a Mansão do Caminho, que é hoje, podemos dizer que é uma cidade. É uma cidade, porque ali ele tem tudo. Ele trata da criancinha que vem para ele, não é? Órfã, no portão da Mansão do Caminho, e ele entrega à sociedade essa criança profissionalizada, educada e profissionalizada. Porque não adianta só dar pão, material, dar comida, encher a barriguinha, como a gente fala, né? Adianta é você dar o pão espiritual também e dar recursos materiais para que esse espírito que parou ali, ninguém sabe por quê, como, possa exercer lá fora na sociedade o papel dele de cidadão. Então, é esse trabalho magnífico que Divaldo Franco faz. Poderia ser uma pessoa de braços cruzados, assim, que poderia estar à frente dessa tarefa? Claro que não. E olhem só o caso, esse foi um dos exemplos de missões dos espíritos, porque as missões não são só para os espíritos desencarnados, como para os encarnados também. Tá? E olhem só a questão de Thomas Edison. Conta-se que Edison, o eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após 2 anos de experiências malogradas, ouviu atenciosamente um dos seus colaboradores, então ele era uma pessoa super paciente, né? Que, desanimado, argumentou: desistamos deste invento, já fizemos 700 experiências inúteis, não há mais o que tentar. Eles estavam tentando o quê? Não é? Descobrir a lâmpada, porque até então eram lampiões, lamparinas e etc. e tal. Então ele estava querendo descobrir a lâmpada, inventar a lâmpada, né? Essa lâmpada, essa coisa maravilhosa que a gente não vive sem, né? Está no escuro, acende, né? Então ele, sereno, retrucou, então, o admirável combatente. Quem? Edison, Thomas Edison. Não nos é lícito abandonar a tarefa neste momento, quando já sabemos, olha só que tenacidade, gente, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados. Então, ele ia parar ali no caminho? Claro que não. Ele sabia que 700 testes não deveriam ser mais experimentados, mas que ele mostrou naquele momento que ele ia tentar nem que fossem mais 700, não é? E aí, então, insistindo um pouco mais, aí em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre. Milagre, aqui está milagre em negrito porque não é milagre, né? Ele suou muito. Foi ele mesmo que disse que o gênio é 1% genialidade e 99% suor. Esse suor aí quer dizer o quê? Trabalho, não é? Então, ninguém nasce gênio à toa, ninguém inventa alguma coisa, vou inventar isso, pronto, não, nada disso não. É muito suor, é muita noite sem dormir, é muita depressão, é doente, é ficar doente, mas enquanto não, aquilo parece que tem um micróbio dentro deles, né, que enquanto não dá conta daquela invenção, e como nós, quando começamos a fazer uma coisa, que queremos essa coisinha pequenininha que a gente quer fazer, que enquanto a gente não dá conta, a gente não sossega, né? Eles também, imaginem. Então, ele conseguiu, depois de mais de 700, porque 700 é o que a gente sabe, né? Mais de 700 testes, ele conseguiu o milagre do fio incandescente numa lâmpada onde fora produzido o vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e a amplitude da claridade artificial na Terra. Aí, no final, aqui, o Espírito Joana de Ângeles, porque é um livro psicografado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles deixa uma notinha lá embaixo para a gente, que vai servir para a gente em todos os momentos da nossa vida. Insiste. Isso é a orientação dela. Insiste.
reflete, corrige-te e prossegue nos teus empreendimentos com alegria, qualquer que seja o nosso empreendimento. De criar um filho, de dar conta de um filho, de ter que suportar muitas vezes a intolerância de alguém, continuar sendo espírita, continuar sendo trabalhador espírita, continuar na casa espírita, continuar a ser estudante da doutrina espírita. Prossegue nos teus empreendimentos com alegria, consciente de que o mestre, para carregar o madeiro infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro, e que mesmo hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde que lhe pesa como fardo de angústia, aceita também o teu esforço de sirineu na nova humanidade, pelo caminho redentor por ele percorrido. Isso aqui é a orientação de Joana de Ângeles. Mas ainda assim, faltam 5 minutinhos que eu vou ver se eu transformo em muita produtividade para a gente. Aqui nesse livro também, de um palestrante que esteve aqui, o Divaldo Santos, lembram? Ele fez Djalma Santos, ele fez uma palestra aqui, depois foi lá para a livraria e psicografou alguns livros dele, inclusive Estudando o Livro dos Espíritos, e esse aqui, Encontro com Jesus, que foi um livro que eu disse, eu vou pegar esse livrinho, será que esse livrinho tem alguma coisa para mim, para me enriquecer a palestra, porque eu estava tão sem inspiração, né? Então, eu encontro aqui missão, já que nós estamos falando em missão dos Espíritos. Missão de Paulo, do apóstolo Paulo, e missão do apóstolo Pedro. Missão dada a eles dois por Jesus. Então, quem foi Paulo? Porque nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor de Jesus. Mas ele conseguiu dar uma guinada de 360 graus, quando depois de Jesus morto, né? Depois de Jesus morto, Jesus aparece, ele perseguindo, né, os cristãos, matando, foi ele que acabou com a vida de Estevão e de tantos outros cristãos. Ele, no caminho de Damasco, ele se... Deixa eu ver qual página aqui. Eu tenho que falar com as palavras que estão aqui, que as minhas palavras vão ser palavras fajutas. Agora, aqui, as palavras dele mesmo são maravilhosas, né? Então, ele, no caminho de Damasco, ele se depara com a figura de Jesus que se materializou para ele. E diz assim para ele, aquela célebre pergunta, né, que todo mundo sabe. Qual é a célebre pergunta? Ele não era Paulo ainda, ele era quem? Saulo. Como é que foi essa célebre pergunta? Saulo, cadê Saulo? Cadê seu Saulo? Cadê Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, isso é de arrepiar a gente, né? Jesus surgir e dizer para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda complementou, duro será para ti suportar os aguilhões. Então, Saulo caiu por terra completamente cego. Ele ficou cego naquela hora, cego mesmo. E faz uma pergunta histórica também, que serve como exemplo para toda a humanidade terrestre. Senhor, que queres que eu faça? Então, é nesse momento, e me desculpa a minha emoção, é nesse momento que nós precisamos também perguntar a Jesus, Jesus, o que queres que eu faça? Porque Jesus está perguntando a cada um de nós, está dando a cada um de nós uma tarefa, uma missão. Mas será que nós estamos ouvindo Jesus? Então seria Saulo o maior perseguidor de Jesus, que se transformou no maior disseminador do Evangelho. Mas não só ali, naquelas imediações, e sim para todos os povos. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento. Ele tinha conhecimento. Então, Jesus levou em conta isso, o conhecimento dele, e sabia que aquele espírito que foi perseguidor dele seria para ele
alguém que iria ajudá-lo muito na divulgação do seu evangelho. Porque os seus discípulos eram, como Beatriz falou aqui, eles eram como nós. Eles eram intempestivos, Paulo era intempestivo, Tiago era intempestivo, eram imparciais, eram brigões. Então, como nós somos com os nossos semelhantes, e eles brigavam muito entre si. Então, Paulo teve essa incumbência, essa missão, e é lindo ele dizer: Senhor, que queres que eu faça? Será que nós estamos perguntando a Jesus isso? Senhor, que queres que eu faça? Eu tenho uma missão, eu tenho a missão de pai, eu tenho missão de mãe, eu tenho missão de irmã, eu tenho missão de esposa, eu tenho missão de trabalhadora, eu tenho missão de avó. É claro que nós temos que colocar limites nas coisas. Muitas vezes as pessoas também têm que aprender conosco. Não é? Nós não estamos dizendo com isso que nós temos que ser sempre aquele cordeirinho que tem que abaixar a cabeça. Não, mas nós temos que usar a doutrina dos Espíritos, que é consoladora, que é esclarecedora para isso. Também o apóstolo Pedro recebeu uma missão de Jesus. O apóstolo Pedro, né, que a Igreja Católica entendeu como se ele fosse virar o primeiro Papa da Igreja Católica, não foi nada disso. Jesus, sabendo que ele não iria estar mais entre eles e que eles iriam se sentir sozinhos, deu a Pedro a missão de ser o líder deles. Mas Jesus sabia o quanto Pedro era intempestivo, entenderam? Era que agia assim com rancor com as pessoas. Gente, eles eram pessoas com todos os defeitos que nós, mas souberam atender às prerrogativas do Cristo. Não é? Então, foi uma tarefa difícil quando Jesus partiu, dominar o gênio de Tiago. Está aqui nesse livro, dominar o gênio de Tiago, dominar o gênio de outros apóstolos. Até o próprio Paulo, que era Saulo, ele quase que Pedro o mata. Antes, quando ele era Saulo, que perseguia os cristãos, quase que Pedro o mata. Não é? Num momento lá de destemperamento, quase que ele faz isso. Então, para vocês verem como é que Jesus conseguiu fazer tudo isso, deixar essa missão para Pedro e deixar essa missão para Paulo. Então, vamos perguntar a Jesus: Jesus, o que tu queres que eu faça? E nós vamos encontrar a resposta nas nossas preces. É claro que nós não vamos ouvir. Pode ser que a gente ouça, quem for audiente vai ouvir, mas a maioria de nós não é. Então, nós vamos receber aquelas intuições, eu vou começar a ter vontade a me dedicar a alguma coisa, eu vou ter vontade de me ocupar com alguma coisa. Estou passando 5 minutos, Rogério, desculpa, tá? Então, eu vou ter vontade de me ocupar de alguma coisa. As missões não são para a maioria das pessoas, como nós, que ainda estamos em bastante aprendizagem ainda. Quando nós sabemos que Divaldo Franco tem essa missão e que Chico Xavier teve a missão de escrever para toda a humanidade, todas aquelas centenas de livros, é porque ele já tinha uma bagagem muito grande, como o Divaldo também. Tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos ler as questões 558 a 584, para a gente ter uma substância maior do assunto. Que Jesus nos abençoe sempre.